A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Bendito é o nosso Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. Irmãos, hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde o Senhor diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia, graças a Deus, irmãos. Nessa passagem bíblica nós vemos ali Samuel sendo direcionado por Deus a ir até a casa de Jessé, em Belém, para ungir a Davi como rei. E ali quando Samuel chegou até a casa de Jessé, estavam ali 7 dos seus 8 filhos, Davi não estava, e Samuel logo se surpreendeu com a aparência ali de determinado filho, Eliabe, de Jessé, achando que esse seria o homem, e o Senhor deu essa indicação aí a Samuel, dizendo: não olhe para a aparência nem para a altura, porque o ser humano ele vê, e julga segundo a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é maravilhoso isso, irmãos, porque o homem ele tem que compreender e entender que o Senhor busca coisas verdadeiras nos nossos corações. O Senhor não está buscando coisas teóricas, o Senhor não está buscando coisas que não representam uma verdade no coração, porque se Deus se contentasse ali com aparências, muita coisa aconteceria de forma equivocada neste mundo. O Senhor deseja que o homem o deseje, o busque, o ame do profundo do seu coração. Conforme diz a palavra do Senhor, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Jesus disse isso também. Então nós devemos, irmãos amados, olhar para Deus e compreender que o Senhor, ele tem um senso de juízo perfeito e que ele ouve as nossas palavras e ele sabe se as nossas palavras são verdadeiras. Ele vê as nossas atitudes, e sabe, e percebe se as nossas atitudes em relação a ele são verdadeiras. Ninguém consegue enganar Deus, porque Deus conhece o coração do homem. O Senhor Deus conhece profundamente o homem e conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então você se alegre com isso. Porque o Senhor Deus não se engana. Se nós formos fiéis e verdadeiros ao Senhor e apresentarmos ao Senhor a nossa fidelidade de forma simples, de forma verdadeira, o Senhor conhecerá. Nós não precisamos fazer malabarismos, nós não precisamos fazer coisas que surpreendem muitas vezes as outras pessoas, não precisamos agir como algumas vezes nós vemos nas igrejas, pessoas ali procurando manifestar a presença do Espírito Santo de Deus, quando na verdade estão manifestando os seus próprios sentimentos, e o Espírito Santo de Deus passa longe, e a aparência algumas vezes engana aqueles que estão ao redor. Mas o Senhor jamais será enganado. Então busque ser verdadeiro em relação a Deus, busque apresentar a Deus com simplicidade aquilo que você sente em relação a Ele, e se você não consegue sem ter um sentimento profundo em relação a Deus, fale isso para Ele: Senhor, eu não consigo ainda, me ajuda. E o Senhor Deus se moverá e possibilitará que um verdadeiro sentimento saia do seu coração, para que você possa ser um escolhido de Deus, como Davi foi, um homem simples, pastor de ovelhas,
né, uma pessoa inexperiente que foi preparada por Deus para, né, um dia ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Então que você, né, que você procure apresentar coisas verdadeiras a Deus. Não tente enganá-lo, porque ninguém conseguirá fazer isso. E quando você apresentar seus verdadeiros sentimentos ao Senhor, tudo mudará na sua vida espiritual. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa grande e maravilhosa esperança.